pois em alto ele disse que o sul iria estar, isso tudo inundado, isso de Guayama, Salinas, Santa Isabel, Ponce vai ficar Ponce, toda essa planície aí. Imagine se acontece, isso vai acontecer no sul, todas as costas, tudo onde houver costas, o norte, todo essas agências de governo governamental, vejam que nas capitais, a maioria das capitais está nas costas, é onde muitas vezes, a maioria dos casos é onde está o pecado maior, e onde está a cabeça do governo, a cabeceira do governo, que são os políticos e todos eles, e isso quem dirige é o diabo. Esse reino está governado pelo diabo. São os que o diabo ofereceu a Jesus. Tudo é meu, olha. Que é teu, o que é teu? Isso não é teu, nada é teu. Ele não tem com o que demonstrar que é dele isso. Por quê? Porque ele não tem o título. E sem o título, ele é um invasor sem o título. Poderão colocá-lo bonito, os terrenos, enfeitar os terrenos, botar assim, colocar eles de certa forma, ajeitá-los. No entanto, o que eles fazem é tirar, por exemplo, o petróleo, tira o petróleo da terra. Eu vi isso em várias mensagens, o irmão William tem falado disso. E o que causam é dano, mal no planeta Terra. E ao não ter o título, como é que vai dizer que é dele? Não tem. As pessoas que quando invadem o terreno e dizem que são deles, e quando tu vens ver, me dá o título de propriedade, quando vai se verificar. Não tenho o título. E como é que é teu? Tem que ter um dono. E é teu, e tem que ter um dono. E o título de propriedade, nestes dias se falou algo, e eu mesmo fiquei surpreso. Se falou algo de que na primeira vinda do Senhor, para obter o corpo teofânico, é criado por Deus. Ao crer em Deus na sua primeira vinda, não fez falta, não teve a necessidade que o título estivesse na terra. Não aconteceu esse pré-requisito, essa necessidade como tem agora. Como existe agora, que em várias mensagens ele diz que sem o título de propriedade, de volta, de regresso à raça humana, não pode haver ressurreição, nem pode haver transformação. Isso não foi um pré-requisito para obter o novo nascimento. Ou seja, aqui no campo espiritual, Deus nos deu aí a oportunidade de fazer contato com a vida eterna, nos deu a oportunidade de voltar novamente ao lugar onde nós estávamos. Porque, olha, nós viemos da sétima dimensão, mas o perfeito, a perfeição era ter passado pela sexta e vir, chegar, tomar o corpo teofânico e vir. E fazer-nos cargos. Era o que queria, era o que Deus queria no Jardim do Éden. O que se tinha de se fazer era esperar essa árvore da vida que se fizesse carne, para esse profeta dispensacional falar a palavra e os filhos e filhas de Deus virem por meio de Deus, por meio da palavra falada. Essa era a forma. Não esperou, não se realizou, não se fez essa forma, que era que Deus queria, mas já tinha um programa, porque aí ia se expressar os atributos de Deus, seriam expressos: curador, salvador, misericordioso, todas essas coisas que nós vemos que são para nossa bênção quando fazemos contato, então, na terra, recorremos a isso na terra. Primeiro obtemos graça, misericórdia, percorremos isso, graça e misericórdia, ao aceitar e crer no Senhor em sua primeira vinda. Olhem como
Não viemos por essa linha, por essa forma, por esse jeito. A maneira que chegamos ao planeta Terra é pelo pecado, ou por pecado. Porém, como tem uma via de regresso, de volta novamente ao Pai, através de Cristo, pois então aí não fez falta, não se teve a necessidade de que o título estivesse novamente, tal como esteve no Éden. Estava lá, mas ele não chegou a comê-lo, ou a ser comido. Adão não chegou a comê-lo. Então, olha, come-se da árvore da vida na sua primeira vinda, e não tem-se a necessidade, não faz falta a oportunidade que Deus dá para todo ser humano, mas como não era o tempo para realizar a obra de reclamação, não se precisava do título na terra, porque se chegasse a estar na terra no tempo de Paulo fazia a reclamação, mas daquilo que estava aí, eu estava lá. E os outros? O que é que iria acontecer com os outros? Isso foi-se Paulo. Paulo se foi. Vem Irineu, chega Irineu. Se chegasse a estar o título aí no tempo de Irineu, mas que coisa, onde estão os de Colombo e daí para cima? E continua assim, dessa forma. E no tempo do irmão Branham, não, que o irmão Branham recebeu o título e nesse ano e ele o tomou, certo. Esse título está na terra é para fazer a reclamação. E o que da era da pedra angular? De ti, como é que Deus vai te reclamar se o irmão Branham não está? Porque tem que estar o título na terra para fazer a obra de reclamação. Como é que vai ser que ele o tem e o leva de volta? E o título tem que estar em um homem. Mas te diz assim, o título é algo abstrato. É um livro abstrato, é a palavra, é o verbo. Se não está na terra, então não pode haver ressurreição nem transformação, diz ele. E depois então Deus vem e abre-se essa brecha, porque para o tempo do irmão Branham era o tempo em que, vamos falar assim, estavam todos os elementos estavam aí no tempo do irmão Branham. Estava o precursor, e podemos ver um ministério grande no meio do povo, e todo mundo via, e é aqui. Inclusive o irmão Branham dizia, em 77, ele se põe fim em 1977 ao reino dos gentios e a entrada ao milênio. E até aí já tudo chegou até aí, já se supõe que nessa data já seja, inclusive o irmão William, se você prestar atenção, quando ele fala, ele diz que já em 77 é o tempo para que se terminasse, tudo ficasse terminado e era tempo para que a mensagem passasse para Israel, mas se tu prestares atenção, ele até foi em Israel, pregou essas 3 mensagens, foi a Israel e depois que ele cumpre isso, Deus mostra para ele que tem uma etapa, ou seja, uma brecha, e já aí, para chamar e juntar os pertencentes ao lugar santíssimo. Essa parte que todavia não estava construída. Então Deus lhe mostrou, bom, tem átrio, pátio, lugar santo, mas onde está o lugar santíssimo? E não pode, Deus não pode morar num templo incompleto, inconcluso. Então ele vem, ele chega e
ele percebe, se dá conta aí que faltava essa construção. E Deus começa a chamar, já construir esse lugar santíssimo. Mas se está em construção, como é que tu vai colocar pessoas numa construção que vão morar, viver aí dentro? Vamos falar assim, eles vão se preparando para tu entrar ou entrares no lugar em que tu vais viver. Enquanto isso, não podes. Espiritualmente, tipologicamente, tipos e figuras estão dentro, mas não estão. Todavia, não estão colocados. E por que isso se faz tão real agora? Porque naquele momento o título não estava. Então, ouvimos formar parte do lugar santíssimo no campo espiritual e nesse entrelaçamento dispensacional, onde se estava entrelaçando a dispensação da graça com a do reino. Mas as coisas da dispensação da graça, todavia, vinham funcionando em funcionamento e vinham se realizando coisas da dispensação da graça, não as do reino. Enquanto o irmão William esteve neste planeta Terra, esteve se cumprindo tudo o que correspondia à dispensação da graça, pertencia à dispensação da graça, porque as bênçãos contidas na dispensação do reino, olha, as promessas aí são ressurreição, transformação, corpo eterno, reinar. Tudo isso não estava acontecendo e nem aconteceu na dispensação da graça. Tinha que ser na dispensação do reino, onde as promessas, as primeiras que se começam a se cumprir, as primeiras promessas são a preparação da fé de rápido dos escolhidos, a ressurreição rápida, a transformação e rápido. Isso não aconteceu na dispensação da graça. Quando se começar na dispensação do reino, de cheio que será, já no milênio podemos dizer, a dispensação do reino está de cheio no milênio. Um pouquinho antes podemos dizer que de cheio está quando acontece a transformação de cheio, e eu me refiro às promessas que cabem, que pertencem a essa dispensação, a qual é a ressurreição e transformação, e são a transformação e a ressurreição. E antes já se está na dispensação do reino, porque já se está dando a conhecer as coisas dessa dispensação para se obter essas promessas, como no dia de Pentecostes, aí começou a dispensação da graça, no dia de Pentecoste. Porém, se tu prestares atenção, foi pregação para obter o quê? As promessas dessa dispensação através da pregação. E aí foram batizados e se acrescentaram naquele dia como 3.000 pessoas foram acrescentadas. Vê aí de cheio, já estava funcionando aí de cheio as promessas dessa dispensação. Agora, se está pregando agora, dando-se a conhecer a fé de rápido, e de cheio, se pode dizer já desde a ressurreição e transformação de cheio, mas já se está falando coisas pertencentes a esta dispensação do reino, mesmo que tu possa dizer, mas antes é que se falava antes. Um mensageiro, quando Deus o está usando no tempo em que Deus o enviou, ou o envia, fala em tempo presente. E ainda mais, tem um extrato que melhor eu vou ler ele nesses dias. Ele diz que Deus é infinito, ele pode viajar de volta para trás, como pode viajar para frente, como pode estar no presente. Ele pode fazê-lo porque ele é infinito, ou seja, que um profeta, quando ele fala, quando o irmão Branham dizia, saiam correndo daqui, saiam. Quando estava em Califórnia pregando lá, ele via aí, Los Angeles, Califórnia, via tudo isso afundados. Melhor acontecia isso no sul, nós falamos disso em Dagorinha, Guadiama, e tudo isso vai ficar afundado, vai para o fundo. Ele dizia, é melhor não ir para lá, enquanto menos um vá até essa zona, essa área, e às vezes tem-se que ir para conseguir material, algumas coisas de, vamos falar de, que são necessários para a pessoa tem que ir lá nas agências, então a pessoa vai com temor e com os cuidados que se tem que tomar, que Deus nos cuida, que Deus nos guarda, porém,
Se a pessoa sabe que tem um perigo para uma zona ou uma área, é melhor a pessoa não ir para esse lugar. E se por alguma coisa, se for por um capricho ou por alguma coisa, é melhor ir por um outro lado. Não estamos falando que não vão ser que agora vão procurar um documento em Guaiana e tem que dar assim uma volta para uma zona norte. Ou seja, se tem que ir, se pode ir, se tiver que ir. Mas o que eu estou dizendo é para que estão os profetas estão falando como se fosse ou acontecesse no momentum. Ele tomou o título. Não, ele já o trouxe, está como leão, está como juiz. Irmão Branham, você quer me dizer que já não tem intercessão no céu? Não, não fale assim. Isso está para o futuro, vê? Porque um profeta fala de uma certa forma que se as pessoas não tiverem percepção profética, então tudo vai mudando, e por isso que muitas vezes ele coloca como exemplo a vaca comendo em cima da árvore, vê? Eu vi uma foto num dia desses, num lugar, não sei se foi na Europa, por lá, pelo deserto, foi em algum lugar onde tinham cabritos comendo em cima de uma árvore. Cabritos, olha só que coisa, como até mesmo isso já está representado aí, cabritos comendo na copa de uma árvore, lá na parte de cima. Esses são os cabritos denominacionais, vê? Trepados comendo lá em cima na copa de uma árvore. Mas falando do que é o título, olhe, se o título estivesse no tempo do irmão Branham, então nós estaríamos, porque era para fazer obra de reclamação lá. Onde estaríamos nós? Onde quer que está o título, era para Deus fazer a obra de reclamação. No tempo do irmão Branham, ele estava revelando o que seria o cumprimento dessa promessa. E revelando os selos que não estavam cumpridos, porque o primeiro, o segundo e terceiro selo foram cumpridos nas eras, e ele os abriu tudo o que aconteceu nas eras. O quarto selo, ele diz que este é um selo predito. O quinto selo, ele diz que se cumpriu pela metade, porque no tempo de Hitler, Mussolini e Stalin, pois aí foram martirizados e foram mortos muitos judeus, os quais são essas almas que clamam aí, até quando, Senhor? Mas ainda faltam os conservos, ele diz aí, Moisés e Elias, e coloca os 144 mil, porque é um ministério judio, ou judaico, e vem pela linha de Judá, um ministério judeu. Vejam, até que se cumpra o número dos teus conservos, ele coloca aí Moisés e Elias e coloca 144 mil. Vê, o quinto selo tem um entrelaçamento com o sexto, e também é um selo deste tempo, e o sétimo selo, que é a vinda do Senhor. E Moisés e Elias, pois aí estão no sexto selo, Moisés e Elias. E o sétimo selo é a vinda do Senhor, porque o sexto selo é para Israel, Moisés e Elias, o que é o sétimo selo para a igreja, a vinda do Senhor. Quando ele me falava, me dizia, vem amanhã para a gente continuar estudando. Eu falava assim, mas por que ele se empenha? E eu ia. E começava, olha, fala, a trombeta é isto, a sétima trombeta é isto, a sexta acaba de tocar, e a sétima, como último selo, é a vinda do Senhor. E ele falava, e aí ele continuava nisso, e eu ficava escutando ele, e ele me falava, o que é a sétima trombeta? Mas, irmão William, me acaba de falar, sim, mas fala para mim. E voltava, e me dizia, é tudo isso? Tens que conhecer tudo isso para que tu saibas desenvolver. Ele usava muito essa palavra, que tu conheças, saibas te desenvolver esse mistério. E falávamos assim, de uma forma normal, corriqueira. Quando falávamos muitas vezes de cimento, de trabalho, nisso nós falávamos assim com palavras normais, de uma forma normal. E vejam como essa ocasião do Monte da Transfiguração, esse momento,
tem múltiplos cumprimentos no tocante a o que Moisés e Elias estavam dizendo, falando com Jesus ou para Jesus, porque aí estava sendo adotado um filho de Deus. Pondo assim para que vocês vejam e representem, vocês se representem aí. Aí estava sendo adotado o Filho de Deus, mas vamos dizer um Filho de Deus. E aí você fica aí, está falando de mim. Você se posiciona aí. Então aí, está escutando, ele está escutando a quem aí? A esses ministérios. Portanto, consequentemente, esse filho iria realizar, fazer um labor, um trabalho. Mas preste atenção que nesse labor não fez falta, não tinha necessidade do título. E vão vendo aí e realizou a obra de redenção e cumpriu o propósito para o qual ele veio. E depois vemos toda a trajetória da dispensação da graça, mas voltamos novamente ao ponto onde chega o momento onde já existe, já se tem que fazer a reclamação. E aconteceu o chamado, aconteceu a reclamação. Já era a hora de tomar o livro, pegar o livro, era a hora já de que o juízo divino viesse à terra. Mas Deus disse aí, espera um pouquinho. Eu ainda tenho aqui uns rapazezinhos que são da minha confiança. Mas Deus, como é que vai ser isso? Como é que tu tens mais outros? Sim, esses aqui estão sempre do meu lado. É que agora é que eu vou expressá-los, vou expressar eles. E começam a vir à terra, e começam a aparecer. E começam a estar até do tempo do próprio irmão Branham, mesmo tempo do irmão Branham, e começam a escutar esse chamado, começam a nascer, e filhos no caminho começam a nascer, e Deus começa a enviar essas almas para a terra. Vê por que não se podia fazer a reclamação antes, porque o título não podia estar antes. E o que dá de nós então? Então Deus vem, o que seria de nós então? Então Deus vem, termina a construção do lugar santíssimo, tanto assim que ele esteve, olha aí, ele esteve de prontidão nisso, sempre de olho nisso até o último momento, porque em 2017, todavia, faltava. E tinha que regressar, voltar à terra para realizar uma obra. Se ele não voltasse, vejam, no cumprimento da vinda do anjo forte, tem vários ângulos o cumprimento da vinda do anjo forte, porque o anjo forte é Cristo, é o verbo, é a palavra. E termina de realizar essa obra, ele mesmo termina de realizar essa obra, e depois, para fazer a mudança de dispensação, tem outra voz. Mas aí como? Porque ele mesmo, ele próprio não terminou e culminou, finalizou. Não, ele disse já termina os batismos. Busca onde ele falou com a sua boca que se acabaram os batismos. Procura isso. E se acabou a Santa Ceia. Isso. Quem falou isso foi o próximo. O próximo falou isso. Vê o entrelaçamento? A entrega do cetro. E então continua sendo, porque continua sendo a mesma voz de Deus. E então esse instrumento abre. Mas esteve aí, pendente, ou seja, de olho de prontidão, escutando o que se falou. E agora uma pergunta bem... E por que aqueles que não subiram, por que não subiram os que não subiram? Porque os que estão embaixo têm que falar as coisas tais como elas são, e para que entendam onde vocês estão. Porque mesmo que fiquem dando chutes, dizem que estão em cima, as obras falam o contrário, dizem o contrário. Por que então tu deixaste de batizar?
Se ele não disse, eu que falei isso, isso sim tu crestes nisto. Por que deixaste de fazer Santa Ceia? Vê que dentro, no fundo, tu sabes, lá no fundo tu sabes que o Espírito de Deus foi quem fez isso. Porque essas mesmas palavras são as que te vão condenar. Porque ele diz, estiveram em cultos como estes, escutaram todas essas coisas. Eles sabiam, estavam encarando as coisas que aqueles profetas tinham falado, ou seja, o ministério de Moisés e Elias. Vê porque eles tinham escutado. Não digas que são os de fora, são os de dentro. Os que estiveram em cultos como estes. Não são de fora, são os de dentro. Ou seja, são pessoas que estavam aí, louvando a Deus também, cantando, escutando. Porém, o que diz depois? Desprezaram a misericórdia de Deus pela última vez. Olhem que simples isso. Tudo se cumpre. Agora, isso sim. Não. Se acabaram os batismos, mas e quem te falou que tu deixasses, que tu os deixasses? Vê todas essas coisas. Quem te falou para que tu deixasses isso? Vê todas essas coisas, como Elias quando ele estava sentado lá, Elias, e ele sabia de tudo. E o que ele fazia era, eles diziam, no melhor tu estás descansando, ele está descansando por aí, Deus está descansando por aí, o Senhor rirá deles. Diz aí um salmo, creio que fala isso num salmo. Não é que a pessoa fique rindo dessa forma, mas a forma que Elias aí estava colocando isso era que ele estava seguro, certeiro daquilo que ele estava fazendo. Ele sabia que o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel estava com ele, junto a ele. Ele podia deixá-los o tempo todo, mas Deus lhe disse, façam o primeiro, ele disse. Façam isso para ver se isso vai dar certo. Vamos ver se vai ter uma manifestação de Deus aí. Ele estava tranquilo. Como também no Monte da Transfiguração. Olhem, eles lá embaixo não puderam tirar esse espírito que estava nesse rapaz, nesse menininho, nesse moço. Era um rapaz. Por quê? Porque Jesus não estava com eles. Tinham tudo o que faziam em tempos passados, ou seja, em dias passados, em meses passados, vinham contentes e regozijados porque os espíritos se sujeitavam ao seu nome, tudo isso, todas essas coisas, e ele sempre lhes falava, mas regozijai-vos, gozai-vos, não gozai-vos por isso, senão que gozai-vos porque vossos nomes estão escritos no céu. Vê que isso não valeu de nada. Se depois, quando Jesus não está no meio deles, então eles não podem fazer aquilo que eles faziam. Não puderam tirar esse espírito aí. E a mesma coisa acontece com essas pessoas que ficam embaixo ou lá embaixo. Podem buscar e rebuscar a forma, o jeito, pelas mensagens e tudo isso. E não lhes vai produzir isso. Isso não lhes vai produzir a fé de rápido. Por todo o conteúdo da mensagem, todo o conhecimento que tenham, não vão poder produzir a fé de rápido nesse grupo que lhes segue. Estão seguindo, são cegos. E os que lhes seguem, guias de cegos, se o cego guiar o cego, ambos cairão no buraco. Ou seja, não vão produzir o que talvez antes diziam, mas porque vão vir dizendo, mas Senhor, no teu nome nós fizemos isso, fizemos aquilo. Não vos conheço. Não sei de onde vós sois, afastai-vos de mim. Agora vejam como a presença de Deus em cada era é a que vindica a obra que Ele está realizando neste tempo. E quando, olha, vem esse tempo da construção do lugar santíssimo e termina essa construção, bom, agora vamos colocar-nos aí dentro. Vamos nos colocar aí dentro. Onde está o porteiro? Porque tem que ter uma porta, tem que ter alguém na porta. Espera um pouquinho, mas onde é que está a porta para se entrar aí? A porta é da primeira era. Vejam, está a porta de cada era, se a pusermos ou a pomos assim, dividindo-as, tem um nome.
a porta do lugar santo. Ele dizia que era Jesus. Mas se então divides por era, então cada era tem uma porta que é o mensageiro dessa era. E a porta da dispensação do reino, que é a era da pedra angular, é onde no tabernáculo de Moisés, veja, o sacerdote entrava com essa laminazinha de ouro, santidade a Jeová, YHWH, para entrar no lugar santíssimo. Por isso se requer, é necessário conhecimento, na mente, na alma, do nome de Deus. E entrar ao lugar que corresponde através dessa manifestação. Se não estás entrando em uma porta em um lugar errado, senão tu estás entrando em uma porta em um lugar errado, porque se tu dizes não, é que entra-se ou o nome é tal, pois então tu estás entrando na sétima era. E estarias aí dentro metido na sétima era. E estar aí é morte, estar aí. Diz que é o trono de Satanás, é Laodiceia. Ou seja, que tem-se que ter cuidado por onde tu entras ou entrares. Podes estar entrando pelas portas da grande tribulação sem perceber e sem se dar conta. Agora vejam que já quando entra na parte do lugar santíssimo, então Deus abre uma porta e diz, sobe aqui. Tem um chamado. Não, é que esse chamado já aconteceu, esse chamado. Vê, um profeta, quando ele fala dessa forma, desse jeito, e tu ouves como é algo assim presente, olha, conseguir entender a forma e a maneira. É como quando tu tens vamos colocar um exemplo, tu tens um bebê, uma criança ou um menino, tu chegas num local e tu fazes certas coisas, qualquer um pode dizer, não, o que acontece é que a criança tem, olha, parece que ela tem isso, e o outro pode dizer, não, deve ser que ela tem isso aqui. Não, é que o pai e a mamãe dizem, não, o que ele tem é isto aqui. Por quê? Porque ele conhece. Ou eles conhecem o que essa criança necessita, precisa. Ou seja, aquele que tem uma dor de cólica, de barriga, ou soluço se lhe tirou. Vê que era isso? Eles já conhecem, eu tenho fome, então fica calado. Assim mesmo, é um escolhido de Deus com a obra de Deus e o cumprimento do programa divino. Sabe o que Deus quer dizer, quer falar. E isso faz essa percepção que eles têm é que faz isso. Então captam e conhecem quando ele fala em tempo presente, tempo futuro ou passado. Porque tu escutas o irmão William e o irmão Branham e diz, mas como é possível que ele está falando, inclusive quando o irmão Branham às vezes falava, estamos na era da noiva, mas na era da noiva é a era da pedra angular, era da noiva. Estamos na pedra angular. Muitas vezes o irmão Branham falava assim, falava isso, mas vejam, ele estava revelando essa era que vinha, o que viria, tal como o nosso irmão William, ele falava desse lugar que estava sendo construído, e a maioria das vezes ele dizia nesta dispensação do reino, nesta era da pedra angular. E tu vê, já estamos, eu estou aqui na era da pedra angular, já estamos. Mas, porém, quando se diz, sobe aqui, é no final da dispensação da graça. Como é que vai ter um sobe aqui na dispensação da graça, dentro do lugar santíssimo? Não se sacrificava o cordeiro dentro do lugar santíssimo. Então não pode ter coisas da dispensação da graça no lugar santíssimo. Lá, o que está é a presença de Deus, esses dois querubins colocados aí, gigantes de madeira de oliveira, cobertos por ouro, e termina a dispensação da graça, e aí é que surge o chamado agora.
Se o chamado, o que nós falamos agora há pouco, acontecesse ou acontecia em uma das eras, obrigatoriamente o título tinha que estar aí na terra o título. Não se podia fazer o chamado sem o título. Quando ele faz o chamado e os escolhidos, que estão aí como gotinhas de orvalho, tremendo, porque já se sentem como a águiazinha, ou a águia, no meio de um baile de galinhas, um coral de galinhas aí. Espera um pouquinho, eu não sou daqui, eu não pertenço aqui, isso aqui é esquisito. Ver que as outras galinhas com os pintinhos ficavam picando no piso, mas esse negócio de ficar indo para baixo, eu não tenho esse movimento na cabeça de ficar ciscando. Eu sou para olhar para as alturas. Mas de momento ouve-se esse chamado assim de repente. Mas espera um pouquinho. Isso aí, como que eu conheço isso? Já eu não sou daqui de baixo, eu não pertenço a isso aqui. E aí, vamos aí remoendo aí para as alturas, vamos olhando em direção à altura. Tu vistes? Vistes o que se falou? Agora que eu entendo isso. E a pessoa vai subindo, um sobe. Olha o que, isto era o que o irmão Branham, precursor, anunciou. E aí foi outro lá para cima. E vai começando a ter um rapto espiritual. E vão subindo, e vão subindo, e vão subindo. E chega o momento onde... Espera um pouquinho que ainda faltam uns quantos. Não feches a porta ainda, não. Porque essa porta vai se fechar. Se fechará. Restam alguns que estão aí que... Eles talvez gostaram de ficar ciscando aí no chão e olham para cima e ainda ficam fazendo aí, porque já se acostumaram, mas de repente se vê. Erguei-vos, se fala assim, e levantai vossas cabeças para onde? Para o céu. E então essa escritura é retumbante neles. Espera, tem que se erguer. E já tirou-se a mania dele, já deixou esse jeito. Vai para as escrituras e se vê nelas, se vê aí. E então sobe aqui. E aí vai um outro, vai outro, e aí sobe outro. E já aí dentro, então percebem, se dão conta que o título está no meio deles, entre eles. Oh, Senhor, agora sim, Senhor, que se pode fazer essa reclamação. E não só... ou somente esse aí que eu tenho, senão que vem fazer parte, vem formar parte de cada escolhido, de cada um escolhido, e cada um está obtendo esse direito de fazer a sua reclamação da sua herança. Agora eu posso reclamar, Senhor, pela minha transformação, vê? Porque é o tempo de reclamar. Por quê? Porque o título está na terra. O título está sendo dado para a igreja, para a noiva. E agora sim. Agora é que vai. Agora é que vamos adiante, para frente. Agora ninguém vai nos parar. Agora vamos reclamar o que se tem, o que há nessa dispensação. Antes não podíamos fazer isso porque não tínhamos nem o título, nem tampouco estavam as promessas aí para serem materializadas e cumpridas nos escolhidos. Tinha que ser na dispensação do reino onde estão essas promessas e onde está o título para poder fazer essa reclamação. E se faz essa reclamação, e então Deus a cumprirá. Ele está cumprindo uma parte muito importante agora, e é que o subconsciente está se fazendo consciente nos escolhidos. E o que muitas pessoas estão operando em 10%, vocês já vão bem adiantados a isso. E já não é um 10% já. Nem vou lhes dizer quantos já estão. Já estão, porque tudo é simples, é tão simples tudo. E o conhecimento do programa divino, do conteúdo desse título de propriedade, já estão tão adiantados que brevemente ele vai dizer, logo vai dizer o que às vezes temos falado ou falamos. Se parecem tanto comigo, que eu vou levá-los, os vou transformar. Mas esse escolhido passará por lutas, provas, provações. Isso é assim, desse jeito. Em todos os tempos é assim. Não existe uma vitória sem uma batalha.
E uns mais, outros menos, outros têm que meter assim um cocorote neles para que sejam encaminhados assim direito. Antes era uma varinha. As mães tinham tanta pontaria que tirava assim um chinelo e eu não sei como passava pela porta, passava o quadro, passava uma outra parte da a pessoa dizendo não vai acertar, não vai acertar, e pum, acertava, a mãe acertava. E isso aí tinha uma pontaria, diziam que eles tinham praticado muito isso. Mas vejam, tudo era para corrigir esse filho, corrigir o filho, e assim Deus nos corrige também. Se nos vai levando por aqui, por lá, olha, mas por que passou isso, aconteceu isso? E a pessoa percebe, se eu não tivesse passado por isso, acontecido comigo, não teria esse caráter. E tudo isso se transforma em algo positivo, e isso a pessoa fala para os seus filhos essas coisas, para que quando estejam passando por alguma situação que a gente já passou, olha, não passes por isso, não te metas nisso, porque olha, eu passei por isso e aconteceu isso aqui comigo, e ele já, pois, não passará por essa situação e não sofra. É por isso que os filhos devem ouvir os seus pais, porque eles já percorreram esse caminho, andaram por esse caminho. E às vezes a gente crê assim, os mais machões, assim, né? Não faça isso, como dizia, desce daí que tu vais cair, porque às vezes antes a pessoa se caía dessas. Isso acontecia também com a pessoa, e o rapaz vai e cai. Eu te falei, caístes. Assim que os filhos devem obedecer os seus pais, porque eles já passaram por todas essas etapas de adolescentes, que é uma etapa bem difícil, a qual pedimos a Deus que Deus ajude os jovens, e lhes dê muita sabedoria para passar por essa etapa que é muito difícil, essa etapa o qual com tanto ambiente, tantos ambientes que há do mundo, e vejam, estão mais com o mundo, de uma certa forma, estão mais com o mundo, 8 horas na escola, 5 dias na semana. E não é que a educação, pois aí eles aprendem aí com a educação, mas se a pessoa for falar disso, o irmão Branham dizia que Deus não mandou aí para fazer escolas e hospitais, nada disso. Ele mandou pregar o evangelho. Porém, tudo isso vai ser tirado já no milênio. Não vai haver todos esses sistemas mundanos da terra. Educação é do diabo, diz o irmão Branham. Ele fala duro de tudo isso, mas não é por causa disso que vamos tirar os nenéns da escola, as crianças da escola. Melhor os incluímos e os mantemos aí, e não que quando venham no pouquinho tempo da escola para casa, vamos estar sempre com açoite em cima deles. Melhor nós tentamos resolver isso, essas coisas, porque tiveram 8 horas na escola, e como vocês talvez um pouquinho pela tarde, porque depois vai se dormir, amanhã preparar o café da manhã e vão embora, se vão, e então o que ele vai achar na casa é luta, peleja, ou seja, pelo contrário, tem que resolver essas coisas e tentar lhes mostrar pela palavra e por tudo isso que aconteceu no dia, o que passou-se no dia, e eles veem isso como algo bom, e isso não está bem, isso não está certo direito. Bom, falamos aí um pouquinho dos jovens aí, porque também para eles é a promessa, e para as crianças, e para os bebês, e para os que estão no ventre também, e para os anciões, para todos é a promessa. Ou seja, que Deus preparará a todos os escolhidos, seja um bebê no ventre, ou seja, um anciãozinho, um velhinho. A todos os está preparando por igual. E você diz, mas um bebê? Bom, Deus, eles escutam. E tudo isso, neste tempo final, no tempo onde o título de propriedade está no meio da raça humana, onde sim, vai se cumprir a ressurreição e a transformação. Estamos vendo como as promessas estão se cumprindo, as profecias, as visões. Olhem, o irmão Branham foi transportado para este tempo. O irmão Branham, ele foi transportado a uma reunião, a uma atividade. Ele estava vendo tudo o que estava acontecendo aí. Porém,
E ele diz, o irmão William diz, não sabemos por quanto tempo de atividades antes já se tinha tido e quanto tempo depois, mas se o irmão Branham tivesse dado um pouquinho do tempo assim para trás, voltando um pouquinho, voltando um pouquinho para trás, voltando, ele chegaria agora e estaríamos de pé aí, olhando para nós, numa hora. Porque isso também ele o viu. Vê? Ele também viu isso. Se ele já viu esse momento, ele viu todos os momentos anteriores, ou seja, Deus no seu programa, tudo isso Deus já o tinha traçado, predestinado. Ele já sabia que iríamos estar aqui. E este é o tempo para que se vá estabelecendo tudo aquilo que ele viu nesse dia. Ou seja, já estava, o irmão William escreve em um lugar, já estava estabelecido, ou seja, era algo que a igreja já o tinha, vamos dizer, como costumeiro, como um costume, de que já se tinha feito, já se tinha implantado isso, já tinha fusionado essas atividades com tudo isso que ele chegou a ver naquele momento ou nesse momento. Mas estava implantado, e tudo isso vai ser possível também pelas coisas que vão estar acontecendo no mundo. Se ele vê uma grande fila e muita gente, tudo isso, como estará o mundo? Certamente com desastres, e não tem para onde ir, para onde correr. E assim seriam, em todos os países seria assim, buscando a proteção, buscando lugares seguros. E quando chegam num lugar onde eles dizem, olha, em tal auditório está... Lá, vocês se lembram aqueles que nós chamamos de fanáticos e chamamos de louco? Lá tem alguma coisa, tem lá, porque as pessoas estão sendo curadas lá. E aconteceu um acidente em tal lugar, com um terremoto ou algo, levaram para lá e ficou curada a pessoa. E isso vai acontecer em todos os lugares, em todos os países. Por isso é que ele dizia, estejam conectados. Porque, olhem, uma das coisas mais importantes de estar conectado é que vão estar escutando e recebendo essa espada. Olhem, como é que você vai receber um instrumento de trabalho? Vamos falar assim, um alicate ou um martelo. Se primeiro não escuta como se usa, vai pegar um martelo e diz, bom, eu tenho esse dedo aqui meio abalado, será que para esse pá, dá uma martelada no dedo? Eu estou colocando assim para... Assim acontece com a palavra. Pegam a palavra, tomam a palavra e não a colocam bem, não a colocam direito, e o que vai produzir são galos e tropeço. Não, mas é que eu tenho, mas tu não sabes usá-lo ou usá-la. Por isso é que ele diz, quando esses escolhidos possam colocar a palavra, tomar a palavra e colocá-la bem, colocá-la direito. Tu vai fazer um buraco com uma furadeira, tu tens que saber. Porque tem para frente, rotação para frente, rotação para trás, ou tu vais fazer um buraco com a parte que diz para trás, indo para trás, não vai funcionar. Pode chegar a fazer alguma coisa, mas não vai funcionar para aquilo que foi feito. E para isso é que é o ensinamento. Se vai dizer, se tu não estás conectado, não estás escutando, como é que tu vais pretender que tu esperes o cumprimento da visão da carpa da tenda nessa parte, nessa etapa, e que também tu faças parte desse labor, desse trabalho, se tu não sabes nem como usar a espada? Estamos aprendendo a usar a espada. E é por isso que ele dizia, ele falava, estejam conectados, inclusive diz, até nos louvores. Mas espera um pouquinho, aí nós já estamos falando de algo que antes não se via isso. Cada um tinha o seu devocional, mas por que na visão da carpa, da tenda, e no cumprimento de tudo que estará acontecendo aí, tem que estar conectados até mesmo nos louvores? Ou seja, aqui o enfoque total tem-se que ter aí nesse lugar, tem que ser o foco total. E ele já falou isso, depois ninguém pode dizer ou falar, mas por que tu não me falaste? Mas se nós estávamos dizendo de 1000 formas, como é que tu queres que eu te diga?
Ou seja, que para já chegar nessa parte onde nós estamos agora, é porque estamos bem próximos do cumprimento de todas essas maravilhas. Mas o importante e o primordial de Deus é você. Amém, amém, amém. Vamos dizer, não é que essas pessoas não sejam importantes, que vão ser curadas, como essa senhora. Foram 2 casos que o irmão Branham viu aí. Uma que estava na maca, outra de muleta, ou muletas, porque todo personagem na Bíblia, para estar colocado aí, era porque era importante ou foi importante. Era importante, ou seja, até mesmo que se cumprisse coisas que não estavam no programa divino, nós percebemos que são pessoas importantes. Olha, Datã, Abiram e Coré eram pessoas importantes no meio do povo. Ananias e Safira eram pessoas importantes, aparecem nas Escrituras. Judas Iscariotes era importante. Olha o ministério de Paulo. Olhe para o ministério de Paulo. Ou seja, que o que estava escrito aí, está escrito aí, porque é alguém que está escrito aí, é alguém. Portanto, olhe para essa senhora e essa pessoa. Também são pessoas importantes. Vamos ver como tudo isso vai ser desenvolvido ou se desenvolve. Mas eu me refiro à preparação de fé de rápido dos escolhidos. Isso é o primordial. É o primordial, ou seja, que a pessoa dirá ou pode dizer, mas um edifício tão grande, enorme, para um grupo tão pequeno, ele diz, possivelmente aí tem uma parte onde ele diz, vão ver um grupo pequeno, no princípio, no início. Agora, olhem como o amor de Deus é tão grande que até mesmo com um pequeno grupo tem que fazer um auditório tão grande, tão enorme, pois, claro, sabemos que aí, então depois vão vir já também todo esse mundo denominacional. E onde é que nós vamos colocar eles? Especialmente aqui, e muito especialmente aqui. Agora, a parte e a etapa mais importante onde estamos é esta, na qual todos os escolhidos de Deus estamos recebendo em todas as partes do mundo onde se encontram, estamos recebendo essa fé de rapto, estamos recebendo esse conteúdo do título de propriedade, que é o que dá direitos, ou direito a você de reclamar estas promessas pertencentes a esta dispensação, como dava direito da dispensação da graça a receber as que estavam lá, as promessas. Quais eram? Pois havia um corpo teofânico, essas moradas que ele disse no capítulo 14 de São João, vou, pois, a preparar lugar para vós, mas eu quero uma dessas moradas. Aqui está a fórmula, a forma. Como é? Crer no Senhor Jesus Cristo. E ao crer nele, e receber as promessas nessa dispensação e para essa dispensação, e cremos nelas e Deus nos as concedeu. Porque agora já temos as primícias agora, mas eu continuo envelhecendo, seguem saindo rugas, ainda me falta algo, Senhor. Sobe aqui. Aqui eu vou te dar essa outra porção, porque já estou aqui, Senhor. E agora, Senhor, já estou aqui. E agora? Pois agora tu tens que pedir. Depois de ter recebido o ensinamento, vejam, agora pedimos e reclamamos essas promessas. Ok, as pedimos, Senhor. E agora, Senhor? Porque vê que tudo é um processo. A ordem da adoção. Mas e agora, Senhor? Agora fala. Obrigado, Deus. Pronuncia. Ou seja, que é o tempo da palavra falada. Moisés lá. Moisés pedia, clamava. Porque clamas a mim, fala. Mas tinha alguém por aí com a orelha assim de pé. É assim.
Então Josué já não clamava, ele falava a palavra: sol, para aí, sol, espera um pouquinho. Ele não disse que isso vai ser uma catástrofe porque vai mudar as coisas. E tu, lua, para por lá, lua. Tudo lhe obedeceu. Como é que vai mudar algo, um curso, um percurso de uma criação do Criador dos céus e da terra? Deus tinha a obrigação de honrar a palavra do seu profeta. E Deus tem a obrigação de honrar a palavra dos seus escolhidos neste tempo final. Eles dizem: eu serei transformado. Pois olha, serão transformados. Eu reclamo meu corpo eterno e glorificado. Ele os vai dar, porque ele está obrigado, tem a obrigação de dá-los, porque a palavra, o verbo, está em cada um dos escolhidos. A palavra, cada vez essa palavra está se fazendo carne, cada vez mais carne, cada vez mais carne. E quando vem ver, já é a palavra. E onde quer que vá ou for, está velada. Onde? Em você. É por isso que um monte de vezes já falamos: onde você vai, aí vai o eu sou, o eu sou. Aí vai o verbo. Onde você vai. E você vê um irmãozinho, olhem, aí vai o verbo. Como vai ser se é o fulano? Sim, mas é o verbo. Esse é o fulano. Aí vai a palavra. Aí vai Deus. Não disse vós, deuses sois, diz a Escritura, diz assim a Escritura, deuses sois, ou seja, aqui, o que o planeta Terra está experimentando é algo que nunca na vida esta Terra tinha experimentado. Filhos e filhas de Deus, primogênitos de Deus, pisando a nossa herança. Não apenas a Terra, senão o universo inteiro, completo. Vejam como se encaminhou, foi encaminhado por toda a América Latina, se caminhou, chegou até o Canadá, foi caminhando, chegamos até a Suíça, na Alemanha e todos esses territórios de lá ou por lá, Israel. E vejam como estiveram esses dois arcanjos caminhando, pisando por toda a América Latina e o mundo inteiro. Amém. Agora lembrem-se que tudo isso, dos arcanjos, dos ministérios de Moisés e Elias, tudo se condensa ou é condensado em um, porque continua sendo um. Em Jesus, quando olharam, mas onde está Moisés e Elias? Aí estava Jesus sozinho. Vejam que tudo chega a ficar condensado ou ser condensado em um. Por isso, quando ele lhe diz: mas o que tu fazes aí, Elias? Bom, vocês já sabem essa história. Ele diz: eu fiquei só. Tranquilo, Elias, fica tranquilo que eu ainda tenho 7.000 que não dobraram os joelhos. Mas onde é que esses estavam metidos? Esses representam os 144.000, mas vejam que também tem uma tipologia, tem um tipo com a noiva. Ou seja, tem um povo, existe um povo que está neste tempo final. Está representado nas virgens prudentes que estão agarrados da arca da palavra, para brevemente receber as promessas contidas na dispensação do reino. Assim que nós já vamos, porque se continuarmos falando, mas tem tantas coisas formosas, bonitas que Deus tem para nós, tantas promessas que não há onde parar, e onde quer que a pessoa toque num tema, se abrem muitas coisas, se abrem das quais vão se estar cumprindo, e as que estão se cumprindo e as que se cumprirão no nosso tempo. E o mais importante é que fazemos parte delas, somos parte delas. Temos abraçado essas promessas, temos crido nelas, e algumas coisas que não entendemos no momento ou de momento, o que dizemos a Deus é: Senhor, abre meu entendimento, abre-me. Eu não entendo isso muito bom, Senhor, mas creio nisso. Como é que isso está funcionando? Eu não sei, Senhor, mas eu creio nisso, Senhor. E Deus então vai operar através dessa base, desse fundamento que você tem de crer. Mas se você de momento rejeitar isso e duvidar disso, Deus não pode obrar em incredulidade. Ele sempre opera em fé, numa pessoa que crê.
Onde tem dúvida, incredulidade, Deus não vai operar aí, obrar aí. Quem obra aí, pelo contrário, é o diabo. E vai metendo mais coisas negativas, vai metendo e depois dificilmente, diz o irmão Branham, que cair nesse tempo é muito, muito difícil de se levantar, se cair nesse tempo. Porque, pelo contrário, que a pessoa continua amontoando coisas negativas e coisas de incredulidade vão sendo amontoadas, e tudo isso, o que isso faz faz uma bola de neve que continua crescendo, essa bola de neve, e dificilmente é bem difícil saia disso. Mas vejam que só pela palavra falada é que o tumor da irmã Meda foi tirado. Ou seja, que Deus permita que também sejam tirados tumores assim espirituais de pessoas conforme a palavra falada. Porque tudo é possível. Aí é onde essa parte da irmã Ratchivai puxou e pressionou pelos seus filhos. Vê que virá uma etapa para os familiares. Ou seja, até onde Deus permitir tudo isso já corresponde, pertence a Deus isso, cumpri-lo. E o que desejamos é que Deus tire todo o tumor maligno, esses espíritos malignos de pessoas, porque não queremos que ninguém se perca. Mas falam-se todas essas coisas e as consequências das quais essas pessoas terão-se que ver com elas que crucificam a palavra novamente pela segunda vez, porque seria no campo espiritual, na esfera espiritual, ou seja, aqui até onde uma pessoa pode chegar e Deus não contar para ela como que ela cruzou a linha, que se fale a palavra e seja restaurada essa alma, seja restaurada dessa pessoa, ou se já passou a linha, já não se pode fazer nada, mas tudo isso já corresponde, isso pertence a que Deus o cumpra da forma em que Ele já o tem no seu programa. Não vai ser um a mais nem um a menos. Mas o que nós desejamos é ser que todos vejam. Não desejamos que ninguém se perca. Mas até onde estivemos vendo, pois essa parte, desejamos que não se tenha terminado essa parte, que se mantenha isso aí, a favor dessas pessoas. Porque a terceira etapa é para a noiva, para as fátuas e para os perdidos e para os 144 mil. Portanto, causa impacto em todos os grupos. E como é uma mensagem de juízo, ou seja, já onde já se fala quem obterá a transformação e quem não. E por outro lado, uma mensagem de bênção, porque para os que vão ser transformados, aí vão se agarrar dessa parte da bênção. E a outra, pois, já os que receberão essa parte, essa outra parte, porque já ele não está no trono de intercessão. Consequentemente, tem-se que entrar, obrigatoriamente tem que se entrar por essa porta. Não é que eu não gosto do porteiro. Vamos ver o que é que tu vais fazer, porque não tem outra porta. O que tu vais fazer? Não tem outra porta. Ele disse que não tem outro caminho para chegar ao Pai. Disse isso lá. Ele é o único caminho. É Cristo. Na sua primeira vinda e na sua segunda vinda continua sendo o mesmo, mas mudando, trocando de máscara. Deus em morfe. Diz, se Jesus aparece, fala algo assim, com cicatrizes e tudo isso, não, esse não pode ser ele. Quando ele fez-se outro lá, aí estava mostrando aí a ordem da sua vinda e como seria, como aconteceria. Porém,
O importante é ter entrado e estar escutando e recebendo essas promessas, fazê-las parte da gente, que brevemente se cumprirá. Já Ele está fazendo uma obra grande, uma grande obra em cada um de nós. Uma obra que talvez muitos não se deram conta, não perceberam essa obra, mas já esse 10%, como disse agorinha, já não é um 10%, esse 10%. Já está bem mais altinho, bem mais alto, elevado, e já está num nível onde, de um momento para outro, você vai falar a palavra com a guiança divina e as coisas vão acontecer. E aí você vai perceber que, olha só, como é que isto, como que eu antes... Eu conhecia isso antes, mas lembre-se que você estava em Deus e você estava quando Ele estava criando. Consequentemente, você sabe como se faz isso. O que acontece é que foi velado isso de você e foi separado isso de você. Esse consciente do subconsciente foi separado, mas vai chegar o momento em que você já vai tê-lo aí. Ah, mas isso se faz assim, isso se faz assado. Onde é que tu estavas? Fala aí em Jó. Quando estava criando e todas essas coisas, vê? Estávamos nele. Consequentemente, Ele estava criando e nós aí do ladinho dele, como atributos, olhando como Ele criava. Estava nos ensinando o que agora nós vamos pôr em prática, vamos praticar. Tem muitos mistérios que estão sendo abertos e muitos tesouros nos quais somos donos, somos herdeiros de tudo e co-herdeiros com Ele. Tudo o que Ele é herdeiro, nós o somos. Assim que herdeiros de Deus, que Deus os abençoe grandiosamente, Deus os guarde e os mantém agarrados da palavra, sem sair nem para a direita nem para a esquerda, sem sair dela. E como falou o irmão Branham, assim se está cumprindo, tal como ele disse. Como disse o irmão William, assim se está cumprindo, tal como ele disse, o irmão William. Por isso, ele repetidas vezes, ele dizia, coloquem as fitas, não acrescentem, não tirem. E o irmão Branham também dizia, não acrescentem, não tirem. Por quê? Porque como eles tinham dito ou falado, assim é que Deus o iria cumprir. Se trocavam, se mudavam o sentido daquilo que o irmão Branham precursou, daquilo que o irmão William falou, então, quando Deus fosse cumprir isso, não iriam vê-lo, não iriam ver. Ver como simples é, ver porque não se pode mudar isso, porque ao se colocar a própria interpretação da pessoa dessa mensagem que trouxe o irmão William, e na mensagem que trouxe o irmão William, quando Deus for cumprir isso, não é assim, porque isso ele disse, ele quis dizer isso, e aí tu estás acrescentando. Vê o simples que é por isso que ele dizia, ponham a mensagem tal qual, tal como ela é. E isso parece que isso está, se vocês procuram na introdução da segunda vinda do Senhor, que é o tomo grande, no princípio, lá no início dessa mensagem, ele fala isso bem claramente. Diz para que quando esteja se cumprindo a vinda, não vão tropeçar. Pelo contrário, vão dizer, olha, isto foi o que ele disse, o que ele falou. Exatamente como ele o disse, assim eu está cumprindo. E não dizer, não, porque isso aqui significa isso. E essa pessoa que diz, eu ponho as fitas na minha congregação. Mas tu não estás crendo nisso que tu estás escutando, isso que tu estás colocando, está dizendo. E aí, automaticamente, tu mesmo estás acrescentando e tirando a isso. Quando tu estás colocando a culpa nos outros, nos demais. Mas olha para ti mesmo, porque ao dizer que isso não é assim aquilo que a mensagem disse, já estás acrescentando e tirando. Vê como as coisas se cumprem de uma forma tão simples e não percebem isso. Não percebem o que estão fazendo. Mas nós sim percebemos e sim identificamos as promessas e tudo que foi falado pelo precursor e tudo que foi falado pelo nosso irmão William, estamos vendo feito uma realidade. Estamos vendo essa palavra vivificada. Estamos vendo onde ele dizia, não, Senhor.
Ou, não, irmão Branham, guarda, não fales isso assim, dessa forma. Não diga assim porque ele está se referindo aí a João. João, deixa, não ponhas isso assim, João, porque vão tropeçar com isso. Mas ele estava dizendo para o próprio irmão Branham, não digas isso aí. Na página, depois no livro do sétimo selo, na mensagem do sétimo selo, ele fala que se vocês vissem o que está na minha caderneta, não prossiga, ou seja, certamente, pelo contrário, seguraram ele para ele não continuar falando, pararam ele, mas quando a pessoa vê essa promessa, vê esse povo, no qual, onde ele diz, eu revelarei quando tenham necessidade de saber disso, e tu lês isso e diz, Senhor, eu sou quem tenho necessidade de saber disso. Aí, tu estavas falando de mim aí, porque eu estou neste tempo, e eu sou um desses, e agora tu estás cumprindo isso, porque eu tenho necessidade de saber isso, e agora eu estou escutando isso que eu necessito para ir-me no rápido. Vê como as Escrituras vão se cumprindo numa forma tão simples, as Escrituras, e então somos palavra vivente, que vive. Daniel, sela isso. No final, os entendidos entenderão. Aí a pessoa diz, eu sou entendido porque estou entendendo. Não pode vir outra pessoa e dizer ou falar isso que Daniel está dizendo. Eu sou um desses. Primeiro, me mostra para ver a tua fé, as tuas obras. Se não estás crendo naquilo que Deus prometeu, então tu não podes se identificar com isso. Vê o simples que é, como a pessoa se identifica nas Escrituras, porque Deus tudo está cumprindo de uma forma tão e tão simples que nós falamos, mas como é que é possível? Outros, não pode ser assim, desse jeito. Como uma coisa tão grande está se cumprindo de uma forma tão simples. Lembre-se que ele disse que ninguém sabe. O que ninguém sabia, ele disse, ninguém conhece. Houve um silêncio, não foi escrito. Como é que tu vais dizer que isso não é assim? Ou seja, vejam como essa percepção profética dos filhos de Deus é a única que estaria vendo, recebendo, crendo neste tempo aquilo que foi prometido. Não tem forma de que você creia nisso se não tiver essa percepção profética. Ou seja, que isso é algo, é uma coisa na qual você tem e que talvez todavia não sabe como isso funcionou na tua vida, na sua vida, mas está aí. E você diz, como é que eu consigo ver tudo isso? E isso aqui eu não entendo, mas creio nisso. E você vê como aí essa teofania vai te ajudando, vai te guiando. Não fique pensando que vai ser tudo cor-de-rosas, porque vai vir um aperto, perseguição, e as coisas ficarão cada vez mais fortes, e já um ataque, depois o ataque vai se tornar bem direto. Depois será para as fátuas, perseguição, mas o aperto no meio da noiva será já um ataque ao ministério. A perseguição no meio da noiva e ataque à obra. Por isso que vocês vejam, quando vocês vejam um ataque à carpa, a tenda, assim ele falou, e ao ministério que está aí, já está bem pertinho, bem próximo. Ou seja, que o que nos espera, e se tem falado para que estejam conscientes, de que quando vocês vejam um ataque, já direto, com acusações, com blasfêmias, já publicamente ou públicas, com coisas que vocês já vão doer a você, outros vão talvez capotar, outros vão dizer, como é que é possível isso? Outros vão na rua, isso vai estar difundido por todos os lugares, nas ruas, vejam aí. Passava Pedro e diz, mas vem cá, tu não és um deles também? Vê, tudo já estava espalhado, sendo... Tu vais numa padaria, ei, tu não és um daqueles, vai-te embora daqui. Vê tudo isso, a rejeição, ou seja, as coisas que vão vir são fortes, difíceis, pelas quais tem-se que estar preparado para elas. E são faladas para que vocês saibam que isso vai vir a acontecer. E depois não digam, se nos falou isso, e aí mais se agarram da palavra, porque já foi falado. Nunca se soltam, porque de que vale que chegou até aí
e diga, não, eu não, já não assisto lá. Eu não assisto lá, eu não vejo lá as coisas. Não assisto lá por um bocado de porque deixam passar você em algum lugar. Tudo isso vai vir, essa última prova, essa prova final, porque Pedro lá o negou. Pedro representa aqueles que vão negar. E, no entanto, Pedro não se perdeu, ele tinha as chaves do reino, vejam, e ele foi o líder dos apóstolos lá, mas representou aqueles que sim vão negar e sim vão se perder. Tal como Moisés feriu a rocha pela segunda vez, mas isso não quer dizer que Moisés se perdeu, mas ele estava representando lá, ele pôs o tipo daqueles que crucificariam a palavra pela segunda vez. Portanto, essa etapa vai vir, na qual continuaremos, porque já estamos sendo provados, mas continuaremos sendo provados, e já vai ser a etapa assim mais humana, mais aqui na mente, mais no comum, no normal. Olhem, quando vão destruir uma pessoa, o que fazem mandam pelas redes sociais um monte de coisas, certas ou não certas ou erradas, e destroem a imagem dessa pessoa, matam a influência dessa pessoa. Como? De que forma? Falando contra ela, blasfemando, falando contra ela, e depois o mundo percebe, vamos dizer que isso não fosse certo, mas já feriram a imagem, danificaram a imagem. A primeira coisa que pensam é nas coisas que essa pessoa fez. E já não, para todo mundo não é a mesma coisa, não é a mesma pessoa, vê? E é assim que aconteceu, foi assim que aconteceu com Jesus. Vejam, falaram um monte de coisa deles aí, um louco, este é um fanático, este acredita que é Deus, se crê que é Deus, e um monte de coisas. E provaram pelas leis que ele era digno de morte, merecia a morte. Vê que tudo isso, olhem, isso aconteceu com Elias. Diz, me procuram para matar-me. Tinha uma ordem da Casa Branca, porque o irmão Branham fala daí como Casa Branca para matar Elias. A Elias, ou seja, que já tudo isso estava mostrando que neste tempo final vai estar se cumprindo. Portanto, nós devemos estar com o cinto bem amarrado, não estamos colocando medo em ninguém, nada, mas são realidades que vão acontecer. Em Guerra Avisada diz, não morre gente, ou seja, que devemos estar conscientes disso para que quando isso vier, esses que estão preparados e estão escutando, e estiveram escutando a palavra, a mensagem dos trovões, que é a fé de rapto, nada os vai derrubar. E aqueles que não, esses sim vão ser derrubados, não vão ter a palavra, senão que pelo contrário, aí é que vão a vender. Não vão reter a palavra, senão pelo contrário, aí é que vão vendê-la. Tal como Judas fez. Ele não chegou até o fim, até o final, Judas. E o que ele fez? Buscou uma forma de entregá-lo, uma maneira de entregá-lo. Mas vejam que eles já sabiam quem ele era. Ele ainda estava aí, antes da crucificação do Senhor. Já Judas não andava com eles. Não se sabe por quanto tempo, desde que ele lhe falou, porque o que tu tens que fazer, vai fazê-lo agora, faz-lo logo. E daí para a crucificação não sabemos quanto tempo passou. Esse último ministério dele foi de 6 meses, mas vejam, nós não sabemos em que tempo com exatidão, se nos últimos 30 dias, uma semana, 2 meses, ou 2 dias antes. A questão é que o tempo em que ele esteve buscando, procurando como entregá-lo, já os 11 já sabiam quem era Jesus. Ou seja, já houve um tempo antes de conhecimento dos escolhidos, desse trabalho que está fazendo Moisés e Elias, os anjos ceifadores, já sabem os escolhidos, já sabem quem é quem. E as mesmas pessoas se identificam, já o identificaram. Vê como tudo Deus o abre porque estamos no lugar santíssimo. E aí se acendeu a luz. Eis um homem aqui que acendeu a luz. Eis aqui um homem que pode acender a luz. Acendeu e diz, e baratas, grilos, e meio mundo, e um corre, e vejam. Porque eles têm medo da luz. Mas os escolhidos não têm medo da luz. São a luz do mundo também. Ou seja, que ao estar aí olhando
aí podem ver tudo isso. É por isso que ele diz em uma parte, o joio se sentará, estará sentado do lado ou junto. E a pessoa diz, mas como essa parábola que diz, que fala, tu que fazes aqui, por onde tu entrastes? Bem, e como é que vai estar na ceia das bodas do Cordeiro e lá vão jogá-lo, expulsá-lo? Não sei se alguém já tinha pensado isso antes, mas como é que isso vai se cumpre se já está dentro? Como é que vai chegar até lá? Ver, tudo primeiro se cumpre aqui. Porque podem estar os dois em um mesmo local, podem estar dois e um pertencer à era, à sétima era, e outro aí mais embaixo na era do pescoço, e outro à pedra angular, e podem estar aí os dois. Ou os três. Se está um em cada parte. Vê, porque tudo é nessa esfera onde vai se vai fazendo essa segregação e se está deixando só o trigo está se deixando. Por isso, nesses dias se falou que um joio não pode se transformar em trigo. O irmão Branham diz isso aí. Não pode. Não é redimível. É irredimível. E aí não tem jeito. Agora, tudo isso também tem a ver com essa etapa dos familiares. E aí, vamos ver como tudo isso Deus vai nos abrindo e nos mostrando. E o escolhido sabe até onde. Porque vejam, essas crianças não sabiam o que o irmão Branham estava falando e o que ela estava pedindo. Estavam brincando, zombando, fazendo graça por aí. E ela falou a palavra e olhem, Deus os deu. Ou seja, nós cremos que isso aconteceu e cremos que acontecerá com nossos familiares. Os reclamamos eles e pedimos a Deus que tenha misericórdia deles e que Deus dê eles para nós na eternidade. Que não vão ser transformados, não fique preocupado com isso, mas pelo menos tem vida eterna. De que vale então uma pessoa vir e que morra, desapareça em alma, espírito e corpo? A nossa tranquilidade é que obterão vida eterna. E aí faz pouco tempo dizemos que vão dizer para nós, obrigado, porque tu pedistes por mim? Obrigado, agora estou aqui na eternidade. Eu me saí bem no juízo. Tu saístes bem do juízo porque eu te pedi e te reclamei. Foi por isso que saíste bem do juízo. E estarão toda a eternidade agradecendo a ti, escolhido de Deus, que tenhas pedido por ele. Portanto, você não seja escolhido, nem seja rancoroso. Olha este falando mal, este continua falando isto, olhem aquele. Pelo contrário, reclame-o. E já deixe ele quietinho. Não diga mais nada, não discuta com ele, porque talvez fazendo algo e lutando e discutindo e debatendo, ele vai continuar tendo uma parte mais difícil para que seja salvo. Ou seja, pode até cruzar a linha. Deixe ele quietinho. A parte que te corresponde é reclamá-lo. Reclame-o. E quando o veja, diga, eu te amo muito. E já deixe ele aí. Não, que tal coisa? Está bem, se tu crês assim, está certo. Vamos colocar um pouquinho de arroz aqui, vamos comer. Troca, muda o tema. Nós não estamos para ficar debatendo. Deus não discute, nem teus filhos também não. Reclame-o e deixe isso já quietinho. Não siga aí remexendo isso. O formigueiro diz aí. Rapaz, não fica remexendo no formigueiro que vão te picar quando a pessoa está aí no campo. Deixa quietinho aí o formigueiro. E assim a gente deixa eles quietos, deixa ele quietinho, mas consciente de que a palavra que Deus está falando vai para todos os grupos. Por isso que você encontra ou vê que se fala e se mencionam coisas das quais se tem que falá-las, porque tudo tem que ser falado. E depois não pode dizer, não, aqui não me falou nada, não me falaram nada disso, ele não disse isso. Busque para que tu vejas que sim, isso foi falado. E o que falta por se falar, vai se falar.
tudo vai ser falado, e tudo será falado, e tudo será colocado depois, quando se passe essa fita. Não, que tal coisa, dá o play aí no tal dia, tal hora, em tal data, dá o play aí. Olha o que foi que, olha onde foi que se disse. Isso tu combatestes isto, isso e aquilo. E aí vai ser de juízo. Tu falastes isso, vai ser de juízo para ti, falastes isto, fizestes aquilo, ficastes aqui falando isso, já fizestes isso aqui. E ele, pera aí um pouquinho. Aqui tem um filho meu que te reclamou. Amém, Senhor. Tudo isso está pagado. Vem para a eternidade. E já se sai bem aí desse juízo. Fica bem nesse juízo. Tudo é jogado no esquecimento, mas é pelo aquilo que você fez hoje. Não espere até lá para pedir. É agora, é aqui. Que Deus abençoe, Deus os guarde. E eu muito obrigado por esses momentinhos que sempre são de bênção, não apenas para nós, senão para todos os irmãos em toda a América Latina. Hoje é que dia? 1º de dezembro. 1º de dezembro. Já o ano já foi embora. 1º de dezembro deste ano de 2023. Já acabamos este ano. Com bênçãos. E o que nos resta, desejamos que as bênçãos de Deus, e se for nesse mês a transformação, também a recebemos, porque sempre a esperamos no momento onde estamos. E se não, pois a esperaremos no próximo ano. E receberemos o próximo ano com os braços abertos. E desejamos que nesse próximo ano, Deus também nos abençoe e que cumpra, se for nesse próximo ano, que cumpra a promessa da ressurreição e da transformação. Porque no ano em que se cumprirá, nós vamos estar recebendo essas promessas. O ano que for, nós a receberemos. Assim que o título de propriedade, começamos falando do título. O título de propriedade no mensageiro e nos escolhidos, porque também é para os escolhidos. O título de propriedade no mensageiro e os escolhidos na era da pedra angular para arrematar o lugar. E não possam dizer outro lugar. E assim que Deus os abençoe, Deus os guarde. E na noite estaremos falando sobre o tema que temos para a noite. E esperamos que Deus os abençoe grandiosamente. Sabemos que amanhã, no sábado, lá no primeiro sábado, estaremos aqui às 8, primeiro do mês, tendo esse companheirismo uns com os outros, sobre o tema que Deus já nos tem aí, e que Deus nos fale como sempre nos falou, e diretamente de trono a trono, direto de trono a trono. Deus abençoe e guarde a todos. Deus abençoe. Eu também. Eu amo todos vocês. Os amo. Amém. 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 Deus abençoe também. Deus te abençoe. Deus abençoe a todos. Como Deus está cumprindo de uma forma tão simples a obra que Ele prometeu. E Ele não fez ela complicada. Ele a fez simples. Em um povo simples, mas com percepção profética. Em um povo que estaria consciente. Olha, a palavra consciente, por quê? Porque essa partezinha, Deus aí iria estar dando a conhecer a seus escolhidos, e eles iam estar abrindo essa parte. Entendessem ou não entendessem desde o princípio, mas à medida que fosse estar se cumprindo, já iam identificando esse programa, o iam seguindo. Espera um pouquinho. Este rapazinho esteve no meio do povo, começou desde pequenininho, e tem algo aí nele. Olhem a trajetória e vão vendo o porquê das coisas, o motivo das coisas. E depois, quando já se vê o ministério operando em operação, mas olha como era um entre nós, um dos nossos. A ele se agradou assim de fazer assim, agradou. Ou seja, nós não escolhemos vir a este tempo. Você não escolheu vir até aqui agora, viver neste tempo. Foi ele quem escolheu. É como ele falava, ele dizia: eu faço, se tiver que fazer, eu faço. E não é que tenha que fazer, é que já está predestinado para isso.
Porém, tinha que aceitar isso. Tinha-se que tomar essa decisão, porque presta atenção que lá Jesus, ele pôde, com o seu livre-arbítrio, livre escolha, ele podia dizer que não. Ele disse, se for possível, passa de mim essa copa, esse cálice. Mas presta atenção que ele pediu isso para Deus. Mas depois diz, mas faça-se conforme a tua vontade. Mas também poderia ter dito, não, Senhor, não. Eu não quero passar por esse gole amargo. Não quero. Então ficaria sozinho. Certamente, o que ele pensou aí nesse momento foi em todos aqueles que ele salvaria. E então diz, assim eu pensei de vocês, assim eu pensei de vocês. Amém, amém, amém. Palavras do nosso pastor profeta José Benjamin Pérez Matos.